Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Esse trio formou o ataque do Vasco nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Só foi alterado na derrota de domingo para o Santos, quando o Figueiredo começou como titular e o Alex Teixeira entrou durante a partida. Mas essa estabilidade na escalação não significa que esteja tudo certo com a produção ofensiva do time. Foram 6 gols até agora no campeonato, incluindo aí 2 do Peck e 2 do Pedro Raul. A equipe não marcou nos 2 jogos que fez em casa, em São Januário, para decepção da torcida. E com a janela de transferências fechada, por enquanto nem dá para pensar em reforços. O Vasco tem que se virar com os jogadores que tem, mas tem que ter um pouquinho mais de trabalho, de triangulação. Nas próximas 2 rodadas, o Vasco vai enfrentar 2 equipes que atualmente têm as melhores defesas do Brasileirão. São Paulo e Fortaleza só levaram 4 gols cada, ou seja, a expectativa é de mais dificuldade para um time que tem sido pouco criativo na frente. O Vasco tem muitos problemas quando, né, a outra equipe se retrai e diz, bom, quero ver o que você pode criar. E aí o Vasco não tem muita coisa para criar mesmo. Na 16ª colocação na tabela, o Vasco precisa reencontrar logo o poder de fogo do ataque. Estreia Corinthians com o Flamengo, né, ali embaixo, mas os 2 resultados já foram suficientes para o Santos subir. E, por outro lado, o Vasco, com a derrota, é o primeiro fora da zona do rebaixamento, até porque o Goiás está ganhando do Botafogo. Então, o Corinthians está indo para a 17ª posição e o Vasco da Gama está indo para a 16ª. Aquela história, né, Zinho? É início de campeonato, quando você consegue uma vitória, muda muita coisa, mas o Vasco não tem conseguido essas vitórias e por isso que está lá embaixo. Ah, sem dúvida. Você fica muitas rodadas sem vencer, ou pontuar só por empate às vezes, acontece de você ir para a parte de baixo da tabela. Mas é aquilo que você falou. 2 vitórias, você já eleva. O Santos venceu 2 jogos aí seguidos, do Bahia e agora do Vasco, já sobe na tabela. Aí é aquilo que a gente falou, início de campeonato, você tem que somar seus pontos, principalmente para equipes que você compete mais, é o nível. Acho que o jogo de hoje são 2 equipes que vão brigar pelo mesmo espaço na tabela. Não coloco Santos e Vasco como times para brigar lá pelos 4 primeiros lugares. A sequência da competição, principalmente o Vasco, né, que só está em uma competição. O Vasco não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. Aí vem assim, uma cobrança maior do torcedor, porque esse time oscila demais. Mas eu vi atentamente a coletiva de ambos os treinadores, que eu gosto, acho que são bons treinadores. Um pouquinho mais cascudo, um outro que já está com um período também mais jovem, que é o Barbieri, o Odair Helma. Mas, para mim, são ótimos, bons treinadores, né? Treinadores que conhecem futebol, com estratégia, com planejamento, com estrutura de saber montar uma equipe. Agora, o material humano que ambos têm é difícil. Então, assim, para você... Há uma cobrança, às vezes, exagerada em certos treinadores, mas se você olhar para o elenco, o cara vai brigar no meio da tabela. Não é fácil. E aquilo que eles falaram, cada um defendeu o seu ponto. E foi o que aconteceu. Que o Vasco teve mais volume, que finalizou 18 vezes, contra 2 do Santos, né? No gol só uma, que foi o gol. Mas é a estratégia. O Santos desfalcado, já não tem um elenco farto, e ainda teve desfalques importantes, né? Um atacante vai para a seleção. Por mais que vocês falem, o garoto de 17 anos fez um gol de gente grande, calma, tranquilidade, boa movimentação, e uma finalização com categoria, né? Com quem sabe o que está fazendo. Mas o Marcos Leonardo é o jogador que não está como titular porque está na seleção brasileira, que vai disputar o Mundial. Então você não é toda hora que você encontra que um moleque de 17 anos vai te resolver todos os problemas. E o garoto hoje resolveu, com a assistência do Lucas Lima, tão contestado, e que falta ao Vasco essa criatividade e lucidez na parte ofensiva. Porque o Vasco, o jogador que tem essa lucidez, começou o jogo no banco. Aí por opção do Barbieri, que é o Alex Teixeira. Foi mais com a molecada, que é mais isso aí. Cruzamento, velocidade, drible, jogada pelo lado do campo.
né? Por dentro estava mais difícil. As opções que o Barbieri teve, por isso que a torcida cobrou muito, e ele que já está um tempo grande, né, no Vasco da Gama. Mas assim, ele está buscando essas soluções para que o Vasco não perca jogos dentro de casa, que era o grande forte do Vasco. Jogar em São Januário com a sua torcida. Perdeu para o Bahia e perdeu para o Santos, equipes que ele briga na faixa de tabela que eu falei anteriormente. E o Barbieri falou que ele dominou amplamente o Santos. Você viu assim, Fernando? Mas aquela imposição e um abafa, né? Acho que faltou alternativa. O Vasco não é um time criativo. E eu concordo muito com o Zinho no ponto do Alex Teixeira. O Alex Teixeira entra bem no segundo tempo. E o Orelhano é outro jogador que tem entrado bem. Eu acho que para você conseguir transformar o Vasco uma equipe com uma capacidade maior de articulação, com mais repertório, esses dois jogadores precisam ter uma sequência um pouco maior. Só para finalizar da minha parte, o Vasco cruzou 50 bolas hoje na área do Santos. 50? 50 bolas na área do Santos. Então, assim, só foi uma alternativa. Sim. É pouco. A gente está indo para junho daqui a pouco. Óbvio que ele ainda precisa de um camisa 10, ele precisa de alguns reforços. O Vasco ainda precisa se reforçar. Mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais de jogada trabalhada. Tem muita reclamação também, Simão, do Vasco em relação à arbitragem. Você pode mostrar pra gente aí o que os vascaínos estão reclamando, se com razão ou não também? Sim, posso mostrar. Os lances estão aí, vamos analisar, não é? Eu acho que o resultado não passou pela arbitragem do Rodrigo de Lima, de Pernambuco, e Rodrigo D'Alonso, de árbitro de vídeo. Tem essa bola aí, que é bola na mão, na minha interpretação, em que os torcedores quiseram a penalidade máxima. O jogador cabeceia a bola no próprio companheiro, no braço do próprio companheiro. Não é um gesto natural, não é um gesto antinatural. Os dois sobem para cabecear a bola, tá? Talvez essa imagem não seja a melhor possível, mas acompanhando o jogo eu vi que ele cabeceia a